Estamos de volta no Jornal Alerta Geral. Um dos assuntos que mais agitaram os bastidores políticos na noite dessa quinta-feira e madrugada desta sexta-feira é o fim da lua de mel entre o presidente Jair Bolsonaro e um dos principais nomes do governo federal nesse novo ciclo de poder político no Brasil, que é o juiz Sérgio Moro, símbolo do combate à corrupção. Jornalista Beto Almeida, acabou mesmo o encanto? O ministro Sérgio Moro já tem rumos redefinidos no campo político ou jurídico? Luzeno, olha, a mudança no comando da Polícia Federal é o cenário dessa nova crise entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro. E não, Luzeno, apesar de tudo que foi dito ontem, de todos os alardes na mídia, na realidade, o ministro amanhece hoje ainda no cargo, no comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. No entanto, você me pergunta se a lua de mel acabou? Não tenha dúvida, Luzeno, acabou. Não é mais aquela situação que existia desde o início, lógico, do mandato desse atual presidente. Agora, é impressionante como nos últimos, vamos pegar só os últimos 7 dias aí dessa pandemia, como o presidente Bolsonaro cria instabilidades, cria dificuldades para ele próprio, para o governo dele, que nem a oposição tem sido capaz de fazer. Vamos lá, dizendo, só citando aqui algumas coisas rapidinho que esse presidente já fez nesses últimos 7 dias para cá. Trocou o ministro da Saúde, participou de manifestação a favor do golpe militar, se aproximou de políticos do Centrão, todos condenados, ou a maioria condenados por corrupção. Queimou o ministro da Economia, Paulo Guedes, com essa questão desse novo pró-Brasil aí, do qual o Paulo Guedes nem sequer esteve presente. E agora fala na troca do comando da Polícia Federal, sem nenhuma justificativa, forçando aí a saída do seu ministro mais emblemático no combate à corrupção, Sérgio Moro. E aí vem a pergunta, Luzeno, o que pretende o presidente Bolsonaro? Ele está incomodado, está insatisfeito com o ministro Sérgio Moro? Isso já vem dando sinais de longo tempo. Agora mesmo, nesse período da pandemia, para quem acompanha as redes sociais, a pergunta que se fazia, por onde anda Moro? Porque parece que existia entre os bolsonaristas uma obrigação de que Moro tinha que estar sempre fazendo defesa do presidente. Mas o fato, Zeno, é que não são apenas estes momentos de ontem para cá, dessa possível mudança no comando da Polícia Federal, interferindo numa ação do ministro Moro, que tem desagradado ao comandante da parte do Ministério da Justiça. O Moro ficou muito satisfeito, sim, pelo que ficou dado nas redes sociais, na mídia como um todo, da participação do presidente Bolsonaro, inclusive naqueles atos, né, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, gerando dificuldades para as relações. Agora, naturalmente, hoje, o grande emblema, a gente é saber o seguinte, até onde Bolsonaro acha que pode ir sem o seu ministro mais popular. E qual é o impacto que a saída do ministro Sérgio Moro terá para o seu governo? É essa questão que tem feito com que os militares que atuam junto ao presidente da República tentam, desde ontem, acalmar os ânimos e impedir a saída de Sérgio Moro. Seja como for, não é só o governo que perde, Luzeno. Quem perde é o país. Perde a instabilidade, perde pela instabilidade, pelo momento crítico que esse país passa, porque o foco é o combate nesse momento à pandemia. No entanto, o presidente não para de gerar instabilidade. Jornalista Beto Almeida, quero lembrar que neste ano, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve no Ceará para cumprir o papel de interlocutor para o fim da greve da Polícia Militar. Uma das declarações de Sérgio Moro acabou gerando certa polêmica, mas o certo é que entre janeiro de 2019 e março de 2020, quando o governador Camilo Santana precisou do governo federal no enfrentamento das facções criminosas e também nessa questão da greve dos policiais militares, o ministro Sérgio Moro não titubeou para ajudar o estado do Ceará, mesmo com as fortes divergências políticas entre o governador Camilo Santana e o presidente Jair Bolsonaro. Bem lembrado, Luzeno, o que a gente pode dizer é que o ministro Sérgio Moro atuou como um interlocutor importante dos interesses do estado do Ceará junto ao governo federal.
sempre que o governador Camilo Santana precisou da ajuda federal, principalmente do reforço, né, de homens da segurança pública, da Força de Segurança Nacional, por exemplo, contou com o apoio do ministro Sérgio Moro. Contou no janeiro de 2019 e contou agora em 2020. Em 2019, com aquela crise nas unidades penitenciárias, com a atuação das facções criminosas tomando conta dos presídios, e neste ano com a questão da greve do motim dos policiais militares, dos policiais e bombeiros militares. É óbvio, Luzenor, que o ministro cumpriu com o seu papel, passando por cima de ideologias, de partidarismo, mas, sem sombra de dúvida, foi sim um ator importantíssimo em defesa dos interesses do estado do Ceará. O governador Camilo Santana, por ser do PT, por estar nessa frente ampla aí de governadores do Nordeste que tem um posicionamento político contrário ao presidente Bolsonaro, é óbvio que sempre sente e enfrenta algumas rejeições. E ter esse apoio, esse contato, vamos dizer assim, com o ministro Sérgio Moro, e isso facilitou muito. Não sei como será se viermos a ter realmente a saída confirmada do ministro Sérgio Moro, como se vai se estabelecer essas relações. Esperamos que sejam, mais uma vez, relações institucionais e que o estado do Ceará, naturalmente, não venha a ser preterido nas suas argumentações, nos seus pedidos, por conta dessas diferenças políticas, claro.